Então, meu irmão, minha irmã, convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Salmos, de número 20. Estamos fazendo uma sequência bíblica de exposição no livro dos Salmos e hoje compartilharemos com você o Salmo de número 20. Abriu a sua Bíblia? Quero ler com você então em voz alta. É um salmo curto, pequeno, mas com muita clareza das verdades de Deus a nosso favor. Então vamos orar, vamos ler juntos o salmo de número 20. Ao mestre de canto, salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todos os seus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhes responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Meus queridos irmãos, existe uma canção do grupo Vencedores por Cristo, lá dos idos da década de 80, e esta canção tem uma poesia extremamente bela, pertinente inclusive a este salmo ora lido. Diz a letra daquela canção: quando a luz da esperança apagar-se ao redor, quando o olhar explicar para a mente que está só, quando o pé não tiver mais apoio, nem a mão, outra mão por socorro, quando o dia da angústia chegar, o que será? Quando tudo se tem de valor se perder, e consolo nenhum lhe fizer esquecer, quando toda a defesa murchar, só desgosto o seu rosto expressar, quando o dia da angústia chegar, o que será? Na verdade, meus irmãos, esse cântico continua, sua letra vai um pouco além, e ele expressa a ideia e a verdade bíblica de que o dia da angústia pode ser uma realidade na minha e na sua vida, sem marcar na agenda. O dia da angústia, o dia da dor, o dia da tribulação, pode nos alcançar sem um aviso prévio. Então a vida é tão incerta para todos os seres humanos, mas há algumas certezas que são indubitáveis. Sem sombra de dúvida, há algumas coisas que são certas, e uma delas é que o cristão terá dias de tribulação e terá dias de aflições. Eu quero que você guarde essas ideias iniciais, mas quero conduzi-lo a um conceito maior do contexto que circunda todo este salmo. Meus irmãos, o livro de Salmos, nós já dissemos para vocês outras vezes, ele é composto de 5 livros dentro dele, e este é o primeiro livro. Estamos no livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Há dentro do livro dos Salmos um grupo de salmos que se classificam como salmos reais, ou como salmos dirigidos ao rei, ou que falam a respeito do rei a Deus. São, na verdade, 12 salmos. Eu não vou pedir para você olhar cada um deles, mas cito aqui para você: é o Salmo 2, é o Salmo 18, é o Salmo 20, o Salmo 21, o Salmo 45, 72, 89, 93, 101, 110, 132 e 144. Estes 12 salmos falam acerca do rei, da beleza, da força, do poder, da utilidade, do valor do rei, e muitos deles são salmos também chamados de salmos messiânicos, porque embora falando do rei de Israel, falam na verdade no transfundo e na realidade da sua poesia do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Rei.
Nesses salmos, então, o rei é louvado, ou então o rei necessita de algo especial, de uma ajuda, de uma intervenção divina para a sua segurança, para garantir da vitória, ou quem sabe um sucesso em algum empreendimento. Esses salmos mostram, então, essa busca do favor de Deus a favor do rei. O Salmo 20, que lemos, ele consiste em uma oração pedindo vitória ao rei em tempos de batalha. Presume-se que, na verdade, esse salmo tenha sido composto justamente para acompanhar os sacrifícios oferecidos antes de começar uma luta, a fim de assegurar a vitória, agradando Yahvé e garantindo a sua ajuda a favor do rei. Então, este salmo era um salmo utilizado não só por Davi, que o compôs, mas certamente também por outros reis, quando saíam em batalhas. Essa atitude de oferendas, de fazer sacrifícios e de prestar culto à divindade antes de sair à guerra, não é uma atitude, não é um comportamento único apenas do povo judeu, mas isso você pode ir vendo, quem sabe, filmes ou lendo acerca das guerras antigas, você vai perceber que outros povos também tinham essa mesma prática de buscar a Deus ou Deus que eles serviam para através desse culto, desses sacrifícios, muitas vezes nos rituais pagãos, sacrifícios até humanos, para alcançar o favor de Deus. Israel incorpora na sua prática devocional e cultica esta busca de Deus a favor da bênção no momento de vitória. Certamente é um momento ímpar, é um momento de risco, é um momento problemático, é um momento de tribulação na vida do povo, e mais do que nunca precisavam sim da bênção e do favor de Deus. Então, neste contexto, eu quero compartilhar com você, utilizando-nos aqui do texto do Salmo 20, o tema, o inevitável dia da tribulação na vida do eleito. São duas partes apenas que eu quero compartilhar com você. Espero que fique claro ao longo da exposição as verdades trazidas aqui no Salmo para consolar o nosso coração, para animar a nossa vida e nos dar essa segurança de que Deus, o nosso Senhor, é o Deus que está conosco também nas nossas lutas e batalhas. Não estamos mais à guisa do passado, à semelhança do passado, não estamos mais guerreando um povo contra o outro, mas estamos sim numa luta, muitas vezes pela vida, numa luta muitas vezes com a vida, ou muitas vezes numa luta contra forças espirituais do mal que nos cercam. Então precisamos sim, para as nossas guerras, para as nossas lutas, para as nossas tribulações, precisamos sim buscar o Senhor. A primeira proposição que eu apresento para você, olhando especificamente aqui do verso 1 ao verso 5, é a invocação da proteção divina para o dia da tribulação. O povo de Deus precisa sim buscar o Senhor sempre, não só na hora da tribulação, mas sempre, para que quando esse dia chegar, você possa estar preparado, junto com a graça e o favor de Deus, para atravessar esses momentos. Podemos aqui reconstruir rapidamente, então, o cenário da época da seguinte maneira. Pense comigo. O rei estava a caminho da guerra, mas ele parou no santuário, parou no templo, justamente a fim de orar pedindo vitória a Deus. Lembra que naquela época de Davi, ainda não havia o templo construído, belo, como foi nos dias de Salomão, mas havia o tabernáculo, onde ali naquele tabernáculo havia a presença da Arca da Aliança, e ali junto à Arca da Aliança, ou junto ao altar dos sacrifícios, esse salmo era recitado, esse salmo era cantado. Os sacrifícios eram feitos antes e parece-nos que também no meio desse salmo, onde eles formavam então duas partes de adoração. A primeira parte começava-se com alguns sacrifícios e depois um momento de cântico de louvor ou de oração, ou desse clamor que o salmo enceta, pedindo a Deus: Senhor, dá a vitória ao rei. Depois de um segundo momento, novos sacrifícios de gratidão, de reconhecimento de que o poder de Deus estava com o povo, e cantava-se então a segunda parte do verso 6 ao verso 9. A congregação une-se aqui ao rei em sua oração.
Os sacrifícios apropriados são feitos, aparentemente, como dissemos, entre essas duas partes da canção. Um grupo de sacrifícios de holocaustos no início, um grupo de holocaustos no meio da canção, e assim, com orações e clamores ao Senhor, o povo estava preparado, animado, sabendo que Deus os acompanharia à guerra. Porque se você se lembra muito bem, ali nós vivíamos um governo teocrático, e as guerras não eram meramente as guerras de Israel, mas eram as guerras do Senhor contra os povos pagãos. Os sacrifícios apropriados eram feitos e Deus então recebia a adoração. O rei recebia no seu coração e na conjunção de todo aquele culto a grande certeza de que ele iria para a guerra sim, mas iria para fazer as guerras do Senhor, e muitas vezes ele iria exatamente com essa certeza de que obteria a vitória na sua batalha, e alegres canções de ações de graças então eram dadas na saída para glorificar o Senhor. A inscrição do salmo, se você olha bem no título do salmo, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Essa inscrição ao mestre de canto, ela nos indica aqui que o salmo foi composto por Davi, é Salmo de Davi. Mas embora seja ele o próprio autor, não há absurdo nenhum em falar de si mesmo na pessoa de outros, ou como se outros estivessem falando a Deus a respeito dele. Você pode observar que são outros que falam. O Senhor te responda, ó rei, no dia em que tiveres na tribulação. Então é o povo falando a canção que Davi escreveu, falando com ele mesmo acerca desse poder gracioso de Deus. Então, nessa primeira parte do Salmo, parece que toda a congregação se ajunta para buscar o favor que o Senhor poderia conceder ao rei. Percebe-se que o rei aqui é a segunda pessoa a quem a congregação se dirige, desejando que o Senhor lhe desse a vitória na guerra. Observe, portanto, então, só para exercício, o pronome pessoal da segunda pessoa sendo repetido a cada verso. Olha no versículo 1, o Senhor te responda. De novo, no versículo 1, o Deus de Jacó te eleve. No versículo 2, ele te envie socorro. Ainda no versículo 2, ele te sustenha. No versículo 3, as tuas ofertas. Ainda no versículo 3, os teus holocaustos. Conceda-te, segundo o teu coração, realize os teus desígnios, no versículo 4, no versículo 5, a tua vitória, nós celebraremos a tua vitória, e no versículo 5 ainda, a todos os teus votos. Então, é a pessoa do rei, é o povo falando com Deus a respeito do rei, pedindo que Deus fosse favorável ao rei e, obviamente, a todo o povo representado no rei ao ir a esta guerra. A tribulação, meus irmãos, faria parte desses eventos que sucederiam esta oração. Por quê? Ir a uma guerra não é uma coisa tão simples. Ir a uma guerra é uma oportunidade de risco, era uma oportunidade de morte, era uma oportunidade de muita angústia, muito sofrimento, medos e terrores assolavam muitas vezes os guerreiros. Então essa tribulação faria parte dos eventos que acompanhariam esse momento de culto. Buscava-se, portanto, o favor do Senhor justamente para esse momento tribulativo. A guerra, como já dissemos então, é um episódio de tribulação, de angústia, de incertezas para aqueles que estão nela ou que se envolverão nela momentos à frente. Meus irmãos, nós vivemos num mundo assim, nós vivemos numa realidade assim, onde não há guerra física, armamentista, não há onde a guerra entre um país e outro, quem sabe esteja agora nos perturbando, mas nós vivemos em momentos de tribulação, onde muitas vezes nós vemos a tribulação chegando e nós precisamos também, à mesma medida desse povo do passado, buscar o favor de Deus. O eleito de Deus, portanto, é aquele que busca o favor do Senhor na certeza de vencer as tribulações que cerca a vida dele, ou quem sabe que lhe são possíveis logo à frente. Se você se volta lá para o texto de Gênesis capítulo 35, pode fazer isso comigo, Gênesis capítulo 35, versículo 3, você vai encontrar ali a oração de Jacó,
dizendo ao Senhor: farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então, ali você encontra justamente essa oração: o Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu. Lá no texto de João, capítulo 16, versículo 33, João 16, 33, é um texto que você conhece certamente de cor e salteado, quando Jesus disse o seguinte: no mundo passais por aflições. O cristão vai passar por aflições nesse mundo, mas Jesus diz: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Meus queridos irmãos, lá no texto de Hebreus capítulo 4, versículo 16, Hebreus 4, 16, o autor de Hebreus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, o eleito de Deus, o salvo em Cristo Jesus, ele sempre busca ao Senhor, porque o dia da tribulação vem. Ele sabe que haverá dias de angústia na sua vida, então ele sempre busca o Senhor, não só pensando na tribulação, mas para fortalecer a sua vida, porque quando esse dia chegar, volta a pergunta do Cântico dos Vencedores por Cristo: quando esse dia chegar, o que será? Mas o texto aqui de Hebreus diz: para acharmos misericórdia e recebermos graça para socorro em ocasião oportuna. Se você é aquela pessoa que anda com Deus, que busca o Senhor, que teme o Senhor, que sempre se fortalece no Senhor, no dia da angústia, Ele será a sua força. No dia da angústia, Ele será o seu amparo. Não seremos como os pagãos nesse mundo, sem esperança e sem Deus, desolados e totalmente desesperados diante dos fatos da vida. Não, o cristão é aquele que reconhece a mão poderosa do Senhor nos momentos mais difíceis e ele se sente seguro, mesmo que ele sofra, mesmo que ele sinta a dor, mesmo que ele chore, mas ele sabe que o poder do Senhor, a presença do Senhor e a pessoa do Senhor estarão ali marcando com ele esta experiência. Então, assim como um dia de angústia poderia se abater sobre o povo nos dias de Davi, por isso eles oravam para que o Senhor te responda no dia da angústia, assim também dias de tribulação e dias de angústia podem se abater sobre o eleito de Deus, podem se abater sobre o povo de Deus. Salmo 20, versículo 1, olha aí mais uma vez: o Senhor te responda no dia da tribulação. Quem sabe 2, 3 dias antes, preparando-se para a guerra, todo o armamento sendo revisado, novas armas sendo preparadas, o temor no coração já está ali na vida dos guerreiros, mas eles sabendo, será um tempo de tribulação, um tempo de angústia, mas que o Senhor te socorra, ó Rei, e na pessoa do Rei, que o Senhor socorra toda a nossa nação. Esse era o clamor daquele povo, e assim também o povo de Deus, os eleitos do Senhor, podem certamente orar na mesma confiança: que o Senhor te socorra, que o Senhor me ajude na tribulação que se aproxima. Nos versos 2 e 3, você pode passar os seus olhos mais uma vez aí, nos versos 2 e 3, ao se referir ao santuário e ao culto ali prestado, de novo, não se pode perder de vista que a palavra santuário aqui é simplesmente um sinônimo de Sião. É um sinônimo da própria Jerusalém, é um sinônimo de onde a arca de Deus estava, porque, mais uma vez lembrando, não havia ainda o santuário, o templo construído, mas ali, numa tenda, próximo ao palácio de Davi, estava guardada a arca da aliança. Então, significava a presença e não meramente o templo, mas significava o local onde a presença do Senhor era marcada. Olhe mais uma vez aí no verso 2 e 3, do seu santuário, ali da presença do Senhor no meio do seu povo, que ele envie socorro desde Sião, e desde Sião ele te sustenha. Lembre-se ele das suas ofertas e manjares, aceite a ele os teus holocaustos. Então a ideia de que o povo estava ali cultuando e prestando holocaustos de serviço ao Senhor. E é ali, nesse local de encontro de Deus com o povo, nessa hora de culto e sacrifícios, que o Senhor olhe para ti, que o Senhor busque e dê o teu socorro.
O desejo, meus irmãos, incontido de louvar a Deus pelas vitórias a serem recebidas, se expressa aqui também com bastante veemência, e você pode perceber isso particularmente no versículo 5. Olha aí o versículo 5. Celebraremos com júbilo a tua vitória, ó Rei, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todos os teus votos. É como se o povo estivesse falando com o rei. Nós vamos marcar aqui as nossas bandeiras, os nossos pendões, vamos hastear. A ideia é que cada tribo tinha a sua bandeira, tinha o seu símbolo tribal, e todos eles com aqueles pendões ou bandeiras hasteadas, as tribos organizadas para a guerra, todos eles ali nessa confiança de que Deus daria vitória ao rei. A cena se move, meus irmãos, para o futuro, quando presentes em oração estivessem entre os que se regozijavam na vitória, ou seja, oravam já na certeza de que Deus estaria respondendo. Eles entram no futuro sabendo que Deus estava garantindo a vitória sobre eles. Então, cânticos de regozijo seriam ouvidos enquanto o povo agora celebrava a salvação de Deus. Em teu nome nós hastearemos as nossas bandeiras. Olha o versículo 5, nós celebraremos a tua vitória, ou seja, nós sabemos que o Senhor vai nos conduzir em vitória. Eles hasteariam as suas bandeiras, agitariam as suas bandeiras, possivelmente, como dissemos, as bandeiras tribais. Cada tribo tinha a sua bandeira que os representava, e eles ali acampados, enquanto adoravam o Senhor, as suas bandeiras erguidas, sabendo que o Senhor estaria os conduzindo para a guerra, mas os conduzindo para a vitória. A sentença final do versículo, meus irmãos, reitera então a ideia do versículo 4. Olha a última sequência ou sentença do versículo 5. Satisfaça o Senhor todos os seus votos. E olha o versículo 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Então, é como se fosse uma repetição do povo aquilo que haviam dito, na certeza da vitória, que o Senhor satisfaça todos os teus votos. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é repleta de textos que nos encorajam diante dos problemas, que nos encorajam diante das circunstâncias adversas que muitas vezes estão a nos cercar. A palavra de Deus estimula o cristão. É interessante você perceber a coragem, o ânimo, como muitos cristãos estão enfrentando esse momento de pandemia. Muitas vezes hospitalizados, entubados, muitas vezes em sofrimentos e angústias, mas a alma tranquila, na certeza de que Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está com eles. Para o que der e vier, é o Senhor presente com o seu povo. Calvino, o grande teólogo lá do período da Reforma, ele vai dizer o seguinte, no que respeita aqui a este salmo. A ocasião da sua composição pode ter se originado, enfim, de alguma batalha específica que estava a deflagrar-se, ou quem sabe contra os amonitas, ou quem sabe contra um outro grupo inimigo de Israel. Mas o desígnio do Espírito Santo, ele vai dizer, Calvino, em minha opinião, era entregar à igreja do nosso tempo uma forma comum de oração que, como poderemos deduzir das palavras, fosse usada sempre que a igreja se sentisse ameaçada por algum perigo. Ou seja, esse texto foi escrito lá na história de Israel, num momento de guerra, de conflitos e lutas, mas o Espírito Santo preservou esse texto para que ele fosse usado por mim, para que ele fosse usado por você, meu irmão, minha irmã, para que ele fosse usado pela igreja de Deus, nessa certeza que o nosso Deus nos conduz em vitória, mesmo em meio aos perigos que nos ameaçam. O pedido geral desses primeiros versos, então, é para que o Senhor misericordiosamente estendesse as mãos para o seu povo, e assim como disse Calvino, esta é uma palavra do Espírito Santo para o povo de Deus hoje. Não só para o passado, mas uma palavra de ânimo, de coragem para o povo de Deus hoje. Então você pode ler de novo versos 1 a 5 e trazer para você essas palavras. Que o Senhor te responda no dia da sua tribulação, que o Senhor te eleve em segurança, e você pode continuar lendo o Salmo na certeza de que essas palavras, meu irmão, minha irmã, são ditas a seu respeito, não apenas a respeito do povo do passado, mas a Bíblia é um livro do presente, a Bíblia é um livro que fala ao meu e ao seu coração também nos tempos de hoje. Que essa certeza
de que a palavra de Deus foi escrita para você, possa ficar firme no seu coração e que essa certeza da presença, do poder, do socorro de Deus na sua vida, nas horas de dificuldade, possam ser também uma convicção muito forte no seu coração. Segunda coisa que eu quero trazer, irmãos, a título de reflexão aqui, é que as certezas do eleito podem ser firmes quanto às respostas de suas orações. Versículos de número 6 ao 9, o salmista vai dar essa convicção a nós. Enquanto eles se preparavam, voltemos lá os nossos olhos, nosso pensamento para aquele período da guerra. Enquanto eles se preparavam para sair à guerra, os sacerdotes apresentavam as oferendas a Yahvé, ao Deus de Israel. Olha o versículo 3. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares. Estamos aqui oferecendo que o Senhor, na hora da guerra, se lembre do nosso sacrifício, se lembre da nossa oferta, dos nossos holocaustos. Olha o versículo 3 ainda, que ele aceite os teus holocaustos. Então era um pedido dos sacerdotes no conduzir daquele culto, para que Deus na hora da guerra se lembrasse desse momento de adoração, de dedicação do seu povo. Então se buscava o poder do Senhor para enfrentar os inimigos. Imitava-se a saída de Israel enquanto ainda no deserto. Você se lembra das colocações do povo de Israel, as tribos ali alocadas, as tribos ali orquestradas, cada uma na sua posição, e o Senhor, a cada momento que eles levantassem o acampamento, eles invocavam a bênção e a presença do Senhor. Quando iam parar para um outro momento de acampagem, eles também buscavam o favor do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia lá no texto de Números, faça isso. Números capítulo 10, Números capítulo 10, versos 35 e 36, você vai perceber exatamente assim, como é que o povo de Israel se comportava lá nas guerras nos dias de Moisés, ou lá nas saídas para a viagem nos dias de Moisés. Olha lá, Números capítulo 10, versos 35 e 36, diz assim: todas as vezes que a arca partia, Moisés orava: ó Yahvé, ó Senhor, levanta-te e dispersa os teus inimigos, que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés também proclamava: repousa entre nós, ó Senhor, ó Eterno, fica entre os incontáveis milhares de famílias do teu povo Israel. Então era uma oração de buscar o Senhor para uma partida, mas também era uma oração de gratidão ao Senhor pela bênção da chegada de um novo tempo de acampamento. Parece que o Salmo repete exatamente essa estrutura. Busque-se o Senhor na hora de ir para a guerra e já festeja louvando e celebrando ao Senhor, porque Deus daria certamente a vitória, como que já chegando em vitória depois da guerra. Observe então o cenário que se desenrola. Os sacrifícios apropriados já tinham sido feitos, a refeição de comunhão entre o povo, que era comer daquilo que era sacrificado, estava terminado, os pendões ou as bandeiras tinham sido desfraldadas ou hasteadas. Cada tribo tinha hasteado ali as suas bandeiras, agora eles estavam recolhendo as bandeiras e saindo para a guerra, mas cantando ao Senhor já em gratidão a certeza da vitória. O exército de Israel marchava na certeza das suas petições a Yahvé, sabendo que elas tinham sido recebidas pelo Senhor, sabendo que elas tinham atraído a atenção de Deus e sabendo que Deus já preparava as suas trovoadas, as quais deixariam o inimigo atônito e garantiriam a vitória a Israel. Se você acompanha, em muitas guerras do povo de Israel, muitas vezes não era o povo que ganhava a guerra, era Deus, que agia poderosamente contra os exércitos inimigos, muitas vezes com trovoadas, com saraivas, com chuvas de pedra, com granizo, com furor de Deus, e muitas vezes era o próprio Deus que derrubava os exércitos, dando vitória ao povo de Deus. Outras horas, quem sabe, a guisa da história lá de Josué, Deus parava sol e lua, para que o povo tivesse condições de, fortalecidos pelo ânimo que vinha do Senhor, guerrear e vencer aquelas guerras. Então, Yahvé, em seu elevado
e santo lugar, lá dos altos céus, ele não deixaria o seu povo decepcionado, ele daria ao rei, ao comandante em chefe de Israel, a sabedoria e o poder que ele necessitava para conduzir toda aquela guerra. Hoje, se há uma guerra, o comandante em chefe de um país, o presidente ou o déspota de qualquer país aí, ele nem sequer vai à guerra. Ele envia lá os seus mísseis teleguiados, ele envia lá suas tropas todas bem armadas, ele solta suas bombas e do seu gabinete presidencial ele está ali junto com um grupo de conselheiros conduzindo e orientando a guerra. Mas ele precisa ser um estrategista, acompanhados de outros que também sabem fazer a arte da guerra para conduzir de longe, dar os comandos. Naquela época, normalmente o rei ficava numa coluna ou numa colina mais elevada, quem sabe montado em seu cavalo ou em seu carro de guerra. Naquele lugar ali, ele sabia dar os comandos através de toques a rebate ou toques a repique de cornetas e trombetas, ou quem sabe com outros sinais, ele comandava e orquestrava toda a guerra. Então, Deus é quem estava dando sabedoria ao rei no orquestrar e no conduzir aquela guerra. Ele daria ao rei, ao comandante em chefe, a sabedoria, a destreza que ele necessitava para vencer a guerra. Por isso as orações são feitas a favor do rei, porque é o rei no seu posto de comando que poderia orquestrar e dirigir toda aquela guerra. Ele também interviria diretamente na batalha, se fosse o caso. E não poucas vezes os reis entravam também no campo de batalha para lutar, para guerrear, muitas vezes para vencer peito a peito, corpo a corpo, o seu inimigo. Tendo então aqui feito as oferendas de invocação, seguido do cantar da primeira parte, versos 1 a 5, você pode perceber os sacerdotes agora voltando às oferendas, erguidas agora ao Senhor, numa afirmação confiante da certeza de que Deus lhes daria a vitória. Então, do verso 6 ao 9, você tem essas expressões. Então, nesse avanço cultico, litúrgico do Salmo, os fiéis atribuem à graça de Deus o livramento de perigos que ainda viriam, que ainda estavam por vir, quem sabe um dia ou dois à frente, mas perigos que eles iriam enfrentar na certeza de que Deus estava dando a eles a vitória. Olha o versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e que ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua glória. Interessante, meus irmãos, à luz da experiência de que Deus já lhes havia estendido a mão poderosa, eles cantavam agora, mesmo antes de partir, concluindo o futuro, sabendo que Deus daria de fato a força necessária, o poder necessário, a capacidade necessária para vencer aquele reino que lhes vinha ao encontro. Versículo 6, ele lhes responderá, diz o texto. No verso 2, o santuário, se você se volta lá para o verso 2, é dito ali que o santuário, mas o santuário ali no verso 2 está em Sião. É a representação materializada, física, no meio do seu povo, que Deus estava com o povo. Era a arca da aliança presente ali em Sião, em Jerusalém. Mas aqui, se você presta bem atenção, no verso 6, o santuário é no céu. O santuário não é o santuário de Jerusalém, o santuário não é o tabernáculo onde está a arca, mas diz o texto, do seu santo céu, o Senhor lhe responda. Então é do tabernáculo eterno, é da presença real, onde o próprio Deus habita. De lá é que Deus orquestrará a guerra, de lá é que Deus demandará todo o seu poder para que o seu povo seja mais que vencedor. Meus irmãos, embora Deus esteja presente conosco no meio das nossas lutas, Deus também está, como dizia Isaías, assentado num alto e sublime trono. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e lá do seu alto e sublime trono, Ele orquestra as nossas guerras. Ele nos conduz em vitória. Então aqui o salmista faz menção de um outro santuário, ou seja, do santuário celestial. Versículo 6, do seu santo céu. A mesma afirmativa confiante que eles tiveram, então, lá no início,
cantando: o Senhor dê vitória ao rei. Agora eles têm aqui na certeza de que eles vencerão. Olha o versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Onde está a confiança do povo de Deus hoje? O que são carros nos quais se depositam confiança hoje? Estão trazendo para nós, pode-se pensar, meus irmãos, no avanço tecnológico, nas inovações glamourosas dos nossos dias, quem sabe, como carros de guerra, como máquinas que podem nos oferecer a vitória. Pode-se pensar, quem sabe, no avanço da ciência, rompendo barreiras, quebrando os limites do conhecimento, quem sabe em tempos tão curtos, como no caso das vacinas agora e dos aparatos de instrumentos que são construídos e descobertos tão rapidamente na busca da contenção do vírus que nos assola ou que assola toda a humanidade. Quem sabe poderíamos pensar nisso como os carros de guerra, mas o texto vai dizer: uns confiam em carros. Quem sabe tem muita gente confiando na tecnologia. Quem sabe tem muita gente confiando na ciência. Quem sabe tem muita gente confiando nas vacinas e nos aparatos médicos. Irmãos, é bom lembrar que esses aparatos, vacinas e tudo mais são úteis. Assim como lá no tempo da guerra, os carros também eram úteis. Mas a expressão do povo de Deus é que eles não confiariam tão somente nisso. A confiança deles, embora usando os carros de guerra, embora usando os cavalos, a confiança deles não estaria nem nos carros, nem nos cavalos, mas a confiança deles estariam no Senhor, no nome poderoso do Senhor. Podemos pensar também ainda no versículo 7, quando diz que uns confiam em cavalos. O que são os garbosos cavalos onde o homem moderno se assenta como vitorioso? Podemos pensar aqui, meus irmãos, no valor econômico, no dinheiro, no poder que está à disposição do cidadão, quem sabe em apenas um clique. Você vai à sua agência bancária, ou mesmo pelo seu celular, entra no seu aplicativo e quem sabe em poucos cliques aí você resolve o seu problema financeiro. Pode-se pensar, quem sabe, na capacidade de comunicação tão rápida, tão célere e imediata que temos sempre à mão para resolver os problemas. Mas o salmista vai dizer: uns confiam em cavalos. E nós temos que agradecer a Deus, sim, por todo esse mecanismo, por todas essas disposições que estão aí a nosso favor, mas sabendo que não é isso que nos garante a vitória, mas a nossa vitória vem do Senhor. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. Então é importante frisar que nem carros e nem cavalos eram descartados na guerra, eles eram importantes, como ferramenta útil pelo povo de Deus naqueles dias, para travar as suas batalhas. Mas a afirmativa aqui era de que a fé era o aparato mais poderoso. Nós confiaremos no Senhor. Vamos usar os cavalos, sim, vamos usar os carros de guerra, sim, mas a nossa confiança não está nisso que temos. A nossa confiança, olha o versículo 7, está no nome do Senhor, o nosso Deus. Então, trazendo para cá, qualquer que sejam os carros e cavalos de hoje, eles precisam ser usados, eles são importantes na nossa luta, na nossa guerra, mas nós temos que saber que o importante é a nossa fé em nome do Senhor. Embora usando carros, embora usando os cavalos, embora usando a tecnologia, embora usando a ciência, embora usando todo o medicamento já descoberto, a nossa confiança está no nome poderoso do Senhor, nosso Deus. A afirmativa, meus irmãos, que temos aqui nesta expressão litúrgica era de que tais instrumentos, por melhor que fossem, eram limitados e eram falíveis. Assim também nós devemos olhar tudo isso que nós temos à nossa disposição hoje. São necessários, são importantes, mas o poder de realizar as coisas não está nesses objetos, nesses instrumentos, nessas descobertas, mas através delas Deus pode nos socorrer. Olha o versículo 8, a primeira parte: eles se encurvam e caem. Essa expressão é para dizer que, embora os carros sejam fortes, são apropriados para a guerra, embora os cavalos sejam poderosos instrumentos de guerra, eles são falíveis. Assim também,
toda a nossa capacidade humana, tecnológica, científica, por melhor que sejam, por mais fortes que sejam, eles são falíveis. Então, o eleito de Deus sabe que esses mecanismos humanos, mesmo que temporariamente úteis, eles são limitados e são falíveis, e que o poder maior e último é o poder do nosso Deus. A confiança do eleito confirma, então, a fé confiante dos seus irmãos do passado. Olha a parte final do versículo 8. Nós, porém, nos levantaremos e nos manteremos de pé. Esta era a certeza do povo do passado. Os carros são bons, os cavalos são ótimos, mas nosso poder não está neles, está no Senhor. É nessa certeza que nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Meus irmãos, a conjunção adversativa que você tem aqui no verso 8, nessa construção da parte final, nós, porém, estabelece justamente um ponto de contraste entre os dispositivos humanos, embora úteis, carros e cavalos, e a confiante fé dominante do eleito ali naqueles dias. Os cavalos são bons, os carros são bons, mas nós, porém, embora usemos eles, a nossa confiança não está neles. A nossa confiança está no Senhor, nosso Deus. Assim também é hoje para você, meu irmão. Use da ciência, use da tecnologia, use de todas as descobertas possíveis, e eles são instrumentos de Deus. Mas a sua confiança última precisa estar no Senhor, nosso Deus. Ao contrário daquilo que é temporário e fugaz, a fé do eleito é permanente, e essa fé o habilita a atravessar os momentos mais críticos, onde, quem sabe, o recurso humano falha. Então é pela fé que nós vivemos. Nos apoiamos nas coisas que Deus coloca à nossa disposição, mas a nossa confiança não está nas coisas. A nossa confiança está no Senhor. Agostinho, o grande teólogo do passado, lá do quarto século, ele dizia: Deus não espera que submetamos a nossa fé a Ele sem razão, mas os próprios limites da nossa razão tornam a fé uma necessidade. Ou seja, nós sabemos que por mais engenhosos que sejam as capacidades humanas, elas são falíveis. Elas são incapazes de nos conduzir a um resultado último. Mas que a nossa fé em Deus, ela tem essa validade toda. Eu estou terminando, leio com você o texto lá de Abacuque, capítulo 3, Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19, quando o profeta sabia que o terror viria sobre eles. Deus estaria soltando contra Israel a pior nação do mundo. Os caldeus, os babilônicos, viriam com fúria destruidora, e de fato vieram sobre Israel, sobre o povo de Judá. Mas o poeta ou o profeta vai terminar aquele texto depois de receber essa notícia atordoadora, avassaladora, de que Deus soltaria os seus cães contra Israel, ou os caldeus contra Israel, eles atordoados ainda por isso, mas o profeta podia dizer para o Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu, ou seja, apesar disto tudo ser negativo, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, Ele me faz andar altaneiramente. Podemos confiar sim nos instrumentos humanos, podemos nos valer sim da capacidade tecnológica, científica, mas saber que mesmo que tudo isso chegue a falhar, a nossa fé confiante e última está no Senhor. Meus irmãos, nesse conteúdo do Salmo aqui, nesse culto de busca ao Senhor pela vitória, o culto conclui com uma oração final, versículo 9, indicando que é apropriado ao rei e ao seu povo juntos reconhecerem a sua dependência do Rei dos céus, do qual então o rei de Israel era apenas o representante aqui na terra. Olha o versículo 9, ó Senhor, dá vitória
Ok, som, estamos com o som de volta. Tinha acabado aqui a minha bateria. Eu volto aqui então um pouquinho com os irmãos. A poesia de Davi, então, ela vai terminar justamente com essa articulação do versículo 9, indicando que é apropriado ao rei e ao seu povo, juntos reconhecerem a dependência dos céus, reconhecerem a dependência do Senhor que está no mais alto e sublime trono, do qual o representante, o rei da terra, era apenas um representante lá nos dias de Davi. Eles deveriam reconhecer isso. Então a poesia aqui, como eu estava dizendo, encerra justamente com um clamor pela salvação de Deus. Na versão atualizada que nós usamos, ela segue a Septuaginta e foi introduzida a frase enfatizando um pedido de vitória ao rei, seguido de um pedido para que Deus ouça o povo no seu clamor. Olhe só o versículo 9: dá vitória ao rei, ó Senhor. E ao mesmo tempo, responde-nos quando clamarmos. Então era um pedido para que a vitória fosse dada ao rei, seguido de um pedido que Deus ouvisse o clamor do seu povo. Outras versões, seguindo o hebraico, eles enfatizam em primeira mão um pedido de socorro de todo Israel ao Senhor, e não para o rei, mas um pedido ao Senhor, direcionando a resposta pela mão do rei, atendendo às necessidades do seu povo. Se você vai usar, então, as versões que usam oriundas da tradução direta do hebraico, a expressão é salva no Senhor. Diferente aqui do dá vitória ao rei, mas salva no Senhor. E ouça-nos o rei quando clamarmos. Quando o povo clamar ao rei, na representação de que ele é o representante dos céus, que ele também nos ouça. Então não se pode, meus irmãos, ler o Salmo sem a centralidade de Cristo. Temos que lembrar que Cristo é o centro de toda a Bíblia. E Calvino, mais uma vez, sendo citado aqui, vai dizer que Deus não prometeu que o seu povo seria salvo de alguma outra forma, senão pela mão da condução do rei que lhes fora dado. Seja Davi, seja qualquer outro rei, o povo sempre seria salvo por Deus na atuação e na mediação do próprio rei. Na presente época, diz Calvino, quando Cristo agora se nos manifestou, aprendamos a conferir-lhe esta honra, renunciando toda e qualquer esperança de salvação provinda de uma outra fonte, e a confiar somente naquela fonte de salvação que Ele, Cristo, nos trará de Deus, seu Pai. E dela, só nos tornaremos então participantes, ou dessa vitória, só nos tornaremos participantes, sendo todos... sendo todos participantes dessa ação poderosa do Senhor. Quero concluir aqui, meus irmãos, o dia do problema, o dia mau, o dia da angústia, o dia da tribulação, ele pode alcançar a minha e a sua vida. Ele pode chegar para o eleito de Deus em qualquer hora. Então é preciso que eu e você nos voltemos para o Senhor nessa certeza de que a nossa vitória vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra.